Meus queridos irmãos e amigos, eu queria nesta oportunidade cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesta oportunidade eu queria deixar uma reflexão espiritual para a nossa edificação espiritual também e não perder também a oportunidade de proclamarmos o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa finalidade, edificação e proclamação do Evangelho da paz, que transforma, que edifica, que traz a esperança que o homem perdeu. Tá certo? Essa é a maior finalidade de gravarmos esse vídeo para você. E nesta oportunidade eu queria convidar você, meu amado irmão e amigo, se você tiver a oportunidade de estar lendo comigo, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, ou no seu carro, ou onde você estiver, e você puder deixar esse curto espaço de tempo agora para meditarmos e examinarmos um pouco a palavra de Deus, será muito bom. Eu queria ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Graças a Deus, meus queridos irmãos e amigos, pela santa leitura da palavra de Deus. Eu queria colocar um tema para essa reflexão espiritual sobre a oração, que eu queria compartilhar convosco. E se nós fôssemos colocar esse tema, colocaríamos primícias da oração. Nós vemos aqui nesse texto em apreço que o nosso mestre amado, ele não somente pregava o Evangelho, ele não somente ensinava a sua própria palavra, mas, meus queridos irmãos e amigos, ele vivenciava aquilo que falava. Era por isso que sempre nos evangelhos nós vamos ver Jesus falando em verdade vos digo. Por que Jesus falava em verdade vos digo? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam e vaticinavam a respeito do Messias, a respeito da vivência de Jesus aqui na terra. Então ele estava vivenciando aquilo que os profetas tinham falado ao seu respeito. É por isso que ele falava em verdade e vivia o que ensinava. Nesta ocasião aqui, nós vemos que o nosso mestre amado estava vivendo o que ele mesmo ensinava quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Em suas palavras, numa certa ocasião, Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos aqui, e aqui é onde está, eu queria destacar a lição que eu queria passar para vocês nesta hora, é que Jesus não fazia nada durante o dia sem primeiro dar a Deus, na primeira parte do dia, a primícia da oração. Não é? Dar a Deus não só a primícia. Jesus nos ensinou nesse versículo aqui, não só nos preocuparmos em dar as primícias de toda a nossa renda, não é? Que é bíblico também, é um assunto que é extraído do coração de Deus, não é? É irrevogável porque é um princípio bíblico, as primícias da renda, de toda a nossa renda, não é? Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 4, Provérbios 3 e 9, está registrado sobre as primícias da nossa renda.
Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, meu amado irmão e amigo, a respeito desta grande lição e referência que Jesus passou, não só para os seus discípulos, mas para todos o que o ouvia, o seguia. Jesus deixou aqui a lição de darmos ao Pai a primícia do dia em oração. Veja, observe uma coisa interessante aqui, meu irmão e amigo, que Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesus diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Veja que a primeira parte do dia, Jesus direcionava ao Pai, se entregava em oração e dava a sua primícia ao Pai. Eu abro um parêntese aqui, né, nessa reflexão, para dizer a você e aplicar a palavra, né, para todos nós nesta ocasião, em dizer que a primeira parte do dia não é nossa. Isso embasado na palavra de Deus, solidificado na palavra de Deus. Eu estou dizendo isto a você, meu amado ouvinte e irmão. A primeira parte do dia não é nossa. A primeira parte do dia é do Senhor, já que devemos ter a responsabilidade de dar a Deus as primícias, porque eu quero convir comigo, e eu tenho certeza que você também concorda comigo, meu amado ouvinte, você que teme a palavra de Deus, que tudo para Deus tem que ser primeiro, tudo para Deus tem que ser primícia, tá certo? Então Jesus ensina aqui que a oração também deve ter as suas primícias, tá bom? Então, veja que Jesus ele não precisava orar como Deus. Como Deus, Jesus não precisava orar, porque Deus não precisa orar, né? Deus vai orar a quem? Não precisa orar, não precisa oração. Deus não precisa orar. Mas ele, como homem, ele precisava orar. Ele entregava as primícias ao Pai da oração. Ele deixou esse legado, essa referência, não é? E essa grande lição, é por isso que a Bíblia diz: seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor, não é? E Jesus disse: examinai as Escrituras. Tá bom, meu amado ouvinte? Mas eu quero dizer a você, meu amado irmão e amigo, que Jesus, até hoje, ele está à direita de Deus Pai, e até hoje Jesus ora e intercede por nós. Se a gente for ler a palavra de Deus, eu queria ler esse texto com você, na carta de Paulo aos Romanos, aos irmãos, direcionado aos irmãos que estavam em Roma, no capítulo 8, versículo 34, a palavra de Deus nos diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, quem intercede está orando, não é? Logo, se eu interceder pelos irmãos, eu estou orando. Então, a Bíblia nos ensina, nos edifica-nos em que Jesus, ele até hoje está orando e entregando as primícias ao Pai. Não é? Que exemplo maravilhoso, não é? Que referência espiritual maravilhosa para nós. Mas eu ainda vou mais além. Venha comigo para Isaías, capítulo de número 50, meu amado irmão, e versículo 4. Isaías, capítulo 50, e versículo 4, os irmãos sabem que, eu quero crer que os irmãos saibam que Isaías era o profeta messiânico. Por que o profeta messiânico? Porque era o profeta que mais vaticinou ou profetizou acerca da vivência de Jesus aqui na terra, né? O seu ministério,
o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, né? A sua vinda. Então, tudo isso o profeta Isaías, com muita precisão e revelação de Deus, tinha anunciado, né? Ele, há muito tempo atrás, no Antigo Testamento, ele tinha profetizado a respeito da vinda desse Messias. Mas ele profetizou aqui, falando sobre o Cristo, falando sobre Jesus, que Deus Espírito Santo acordava Jesus todas as manhãs para dar essa primícia ao Pai, a Deus Pai. Observe comigo o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aquele que aprende. Então, nós vemos aqui que Jesus era despertado todas as manhãs, diz aqui a palavra de Deus. Ele desperta-me todas as manhãs. O Senhor aqui retrata a respeito do Espírito de Deus, não é? Retrata aqui da sua gloriosa obra, e uma delas era despertar Jesus para dar as primícias da oração ao Pai e deixar-nos hoje esta grande lição espiritual. Glória seja dada ao nome de Jesus nessa hora. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, que possamos tomar essa referência, né, de Cristo Jesus, que ele despertava, e quando ele despertava pela manhã, a primeira coisa que ele fazia era dobrar os joelhos para dar a Deus Pai a primícia da oração. Tá bom, meu amado irmão? Que possamos absorver essa palavra edificadora nesta hora, né, e que possamos não somente ser ouvinte, mas sermos praticantes da palavra de Deus, desse glorioso exemplo que o nosso Mestre, nosso Cristo, nos proporciona através da sua palavra. Não é isso? Era por isso que Jesus, ele sempre tinha uma palavra libertadora. Era por isso que não existia demônio que se colocasse de pé diante de Jesus, e ainda hoje não existe. Não é? Jesus veio rechaçar, destruir, desfazer as obras de Satanás. Não é isso? Uma das suas obras que ele veio fazer aqui na terra foi essa, e o fez, não é? E ainda está fazendo. Glória seja dada a ele por isso. Mas nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Jesus tinha uma língua sábia. É por isso que a Bíblia diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. O que é uma língua erudita? Uma língua erudita é uma língua sábia. Não é? O profeta aqui está se referindo a Cristo. Cristo realmente, não é? Nós podemos ver na Bíblia Sagrada e Jesus, com a sua palavra edificadora, né, transformadora, ele libertou muitas pessoas libertou muitas pessoas com a sua palavra sábia, com as suas palavras de sabedoria, né? Mas onde foi que ele obteve essas palavras sábias? Na oração, né? Entregando a Deus Pai as primícias da oração, tá certo? Então, eu quero fazer uma observação aqui. Se nós quisermos ter uma língua sábia ou continuar tendo, se os irmãos já fazem isso, glória a Deus. Se os irmãos já buscam o Senhor na primeira parte do dia, não faz nada durante o dia, em primeiro lugar, a não ser buscar o Senhor primeiro,
Louvado seja Deus por isso, não é? Porque nós não devemos fazer tudo durante o dia, no último instante do dia, buscar ao Senhor. Certo é que temos que orar sem cessar, repito, mas a primeira parte do dia é como o botão da camisa, não é? Se abotoarmos o botão, o primeiro botão da camisa errado, toda a camisa, todo o processo, todo o processamento dos outros botões vão estar errado, não é? Vai dar errado, vai ficar troncho. Então, infelizmente, muitos têm buscado ao Senhor e não está tendo o êxito, não é? Êxito, a resposta da oração, a vitória, porque está pedindo mal, porque está orando mal, não está dando a Deus as primícias. Eis aqui a receita da vitória, não é? Da nossa vitória, o nosso Cristo deixou para nós. É darmos a Deus as primícias, priorizar o Senhor em primeiro lugar, tá certo? Então é essa reflexão espiritual que eu deixo. Seguindo com a lição, a gente vê que Jesus, veja só, o profeta Isaías, ele disse assim: ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aquele que aprende. Veja que a pessoa que busca o Senhor em primeiro lugar, prioriza o Senhor em primeiro lugar, dá as suas primícias a Deus em primeiro lugar, não é? A primeira parte ao Senhor, ele dedica ao Senhor em primeiro lugar, em consagração, na sua vida devocional, ele vai ter um ouvido espiritual despertado para as coisas de Deus. E a Bíblia diz que ele vai ensinar como aquele que aprende, como na escola dominical, está lá o professor em pé, os alunos, os seus súditos, os alunos estão todos ali, todo ouvido, ouvindo o professor falar, né? E o professor de pé. Assim acontece, meus amados irmãos, quando entregamos a Deus as primícias da oração. A primeira parte ao Senhor. Durante o dia, o Senhor se levanta do trono, porque está escrito: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Está escrito, Salmos 12, versículo 5. Está lá registrado, não é isso? Mas que possamos absorver a palavra de Deus, não é? Muitas vezes eu queria chamar a sua atenção e dar um exemplo aqui, voltando para a língua erudita, o crente que ora, o crente que busca ao Senhor, dedica ao Senhor a sua vida de oração, na primeira parte, dando a primícia ao Senhor, em consagração. Ele tem uma língua erudita, ele vai receber, porque a palavra de Deus diz aqui: o Senhor Jeová me deu, ele está pronto para nos dar essa língua sábia. Louvado seja Deus. Às vezes tem um irmão não tem muita intelectualidade. Existem pessoas que não têm muita intelectualidade, não têm faculdade. Tudo isso é muito maravilhoso, muito bom, mas existem pessoas que não têm posição acadêmica, não é isso? Posição na sociedade elevada, mas eu já pude presenciar momentos assim em lugares que já trabalhei, e o patrão correr para um lado, correr para o outro e tentar resolver o problema, e está lá o irmão que busca a Deus, que ora, quem tem sua vida de consagração, chegar e dar uma palavra de aconselhamento àquele patrão e o problema ser solucionado. Não é? Quem não se lembra
da serva que trabalhava na casa de Naamã, né, o leproso, que era superintendente era chefe, né, do exército do rei da Síria, uma moça que foi levada cativa para a casa dele, levada de Jerusalém para a casa dele, para sua casa, e lá estava a serviço do seu Senhor. Mas lá estava uma serva de Deus, que tinha comunhão com Deus, que dava as primícias ao Senhor. Quero crer, a Bíblia não diz que ela buscava o Senhor na primeira parte do dia, mas eu quero crer que ela continuava com a sua vida devocional a Deus, com a sua vida de consagração a Deus, porque ela tinha uma língua sábia. As portas se fechou todinha, né? Sabe, irmãos, às vezes as portas se fecham todinha para a gente escutar um conselho. E foi o que aconteceu, né? Com Naamã, né? Um homem daquele bem-sucedido. Acredito que ele tinha gastado alguns haveres, algumas posses. O que ele poderia fazer, eu quero crer que ele fez para se sair daquela situação, mas estava lá a serva de Deus, que tinha uma língua erudita e deu uma palavra sábia ao seu tempo, não é? Como diz aqui a palavra, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer. Ela disse à serva de Naamã, né? A seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ela disse uma boa palavra ao que estava cansado. No caso, Naamã, o exemplo que eu estou citando para os irmãos, estava cansado daquela situação, eu quero crer, leproso. A lepra era considerada como a hanseníase, né? Ou o câncer de hoje. Não existia um método de cura naquele tempo, né? Mas estava lá uma serva de Deus, com a língua erudita. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, meu amado irmão e amigo, que possamos absorver a palavra de Deus, né? Que possamos saber que o Senhor nosso Deus, Ele está pronto, por sua misericórdia, graça e compaixão, a nos dar uma língua erudita, quando a gente entregamos as primícias do dia ao Senhor. Ele está pronto a despertar-nos o ouvido para que a gente ouça a sua voz. E Ele está pronto a estar nos ensinando de pé, como diz Salmo 12, versículo 5. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, meu amigo, que a palavra de Deus possa nos edificar nesta ocasião. Essa é a nossa compensação, né? E o nosso objetivo de trazer essa palavra para você. Que Deus te abençoe, te guarde, faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se você quiser ajudar a fortalecer o canal, você pode se inscrever no nosso canal, e sempre que postarmos novos vídeos, você vai estar recebendo né, em seu aparelho celular. Que Deus abençoe em nome de Jesus e te dê a paz.